Salve, salve, brava gente leitora! Tudo bem? Eu sou o Ralph Peter, que apresenta toda quarta-feira, às 19 horas, o programa Livros em Revista pela BCC Television. Sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom programa, com bom entretenimento e um elevado teor de cultura. Desta feita, vamos ter um bom entretenimento com um aspecto muito interessante que individualiza um certo humanismo de uma pessoa que conseguiu fazer de uma grande vicissitude, pesada vicissitude, um belíssimo trampolim para superá-la e mostrar ao mundo que muitas vezes essas vicissitudes, essas pedras que são colocadas no nosso caminho, servem ou sempre servirão para formar uma têmpera muito mais forte. Nós não vamos chorar aqui, ela já chorou quanto pôde, quanto precisou, mas nós estamos aqui, ao meu lado direito, temos a Silvia, é com 4 nomes, eu preciso ler. Silvia Regina Costa Ojeda, se escreve Ojeda, vocês vão ver aí no monitor. Antes de passar diretamente para ela, eu quero fazer aqueles agradecimentos de praxe. A nossa equipe técnica, a Betânia, a Luciana, o Márcio, o verão que acabou de chegar, apesar de estarmos na primavera, o verão acabou de chegar. E também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere e abre todas as portas e janelas do universo lusófono e que nos dá uma grande audiência e principalmente uma audiência muito gabaritada, que é o que vimos buscando nessa trajetória aí do programa ao longo desses nossos 10 anos. E também tem o Facebook, é estela.guedes.56. Notícias ótimas, sempre voltadas para a cultura. Eu indico que vocês possam ler. Maria Estela Guedes, muito obrigado mais uma vez. Como eu disse para vocês, ao meu lado direito, Silvia Regina Costa Ojeda, se escreve Ojeda, profissional de turismo, turismóloga, que lançou, no ano passado foi, né? 2015. Mateus, Presente e Milagre de Deus. Rimou legal essa aqui. Pela editora Laços, do nosso amigo Kenji Sakamoto-san, Sakamoto. Mandou um abraço para você. Muito obrigado, retribua. Ele sumiu, esse cara sumiu. Correndo ele é assim mesmo, japonês some, desaparece, depois ele volta. Mas é gente muito boa, o Kenji. O livro Mateus, Presente de Deus, tem o condão, como eu falei para vocês no início, de mostrar que a gente não deve desistir na primeira topada, no primeiro obstáculo. E ela teve um obstáculo fantasticamente pesado e que, com muita galhardia, ela e o marido, a família toda, os amigos, conseguiram limpar o ambiente. Menina, muito obrigado por ter vindo. Quase que eu falo o livro todo aqui, né? Imagina. Que justamente ele é impactante. Apesar do que ocorreu, você vai fazer a gentileza de nos explicar, ele é gostoso de ler, particularmente pelo seu final, por tudo que você passou, que você e o Mateus, toda a família agregada passou, e eu fiz questão que você viesse aqui para nos mostrar, porque realmente é um exemplo de muita dignidade, de muita pertinácia. Por gentileza. Obrigada. Mateus, é todo teu. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. É uma honra estar sentada aqui. Muito obrigado. Como eu te falei no início, prefiro não me chamar de escritora, e sim apenas mãe do Mateus. E vim falar desse projeto. Esse seu desejo será respeitado, mãe do Mateus. Aí a cobrança é menos, né? Como escritora. Mas foi exatamente isso. Eu acho que você resumiu bem. E quando eu escrevi o livro, quando eu passei por todo o drama de diagnosticar o Mateus com câncer no cérebro aos 6 anos de idade, e a primeira coisa que eu queria era procurar, pesquisar e ver um caso de alguém que tivesse cura, né? E muitas vezes a internet mostra coisas pra gente terríveis, né? Uhum.
E quando eu terminei, eu falei, é o mínimo que eu tenho que fazer, eu tenho que passar isso, nem que seja para uma família. Se eu escrever e eu alcançar uma família, já vai valer a pena, né? E aí o livro foi uma grata surpresa, porque como você falou, todo mundo que começa a ler o livro já sabe que o Mateus foi curado, mas embarca nessa viagem e muitas pessoas falam para mim que se emocionaram, conseguiram rir e chegam até o fim. Isso foi muito gratificante, acabou tornando um livro de autoajuda, porque algumas mães me ligam e falam, Silvia, eu li seu livro, chorei muito, no outro dia eu amanheci assim, com aquele olhar todo inchado, e fui diferente deixar meu filho na escola. Então, isso foi o maior presente, né? Eu acho, justamente, foi essa a imagem que me passou, porque é claro que ninguém, eu estou bem, não vou desejar passar por dificuldades para ficar mais forte. Ninguém pensa assim. Mas a verdade é que quando a dificuldade aparece, é que você descobre se é ou não aquela fortaleza que pensa ser. Né? E no caso de vocês, eu achei, com aspas, interessante a maneira da evolução. Isso eu acho que você deve fazer a gentileza de nos explicar, porque não é só o lance de você ter transposto o obstáculo, mas sim como ele foi surgindo e que às vezes as coisas vão sinalizando e a gente não percebe, a gente não entende os sinais. Então eu acho que seria de bom ouvir que você fizesse a gentileza de mostrar para nós, dizer para nós, o passo a passo antes do diagnóstico. Porque ele dava sinais e que você não entendia. Ninguém vai imaginar que uma criança de 6 anos, nenhum adulto tem um câncer no cérebro. Bom, até bem pouco tempo a gente não falava câncer com toda essa liberdade, é uma doença ruim, né? Exatamente. Fulano está com doença ruim, aquele tabu miserável. Hoje você tem que falar, que é justamente para enfrentar a dificuldade de cara limpa, peito aberto. Exatamente. Senão você não soluciona. Então, eu queria que você me faça essa gentileza. Diga para nós os passos que antecederam ao diagnóstico, que isso é muito impactante. Então, o Mateus ele teve poucas crises de dor de cabeça e as primeiras eu achei que ele estava se espelhando na gente. Pinga umas gotas de analgésico, né? Então, começaram assim. E o que eu acho que o livro tem um papel importante, porque muitas pessoas que passaram por isso, elas não gostam de falar. Para mim não foi fácil revisitar tudo isso, após 5 anos que ele ficou curado pela medicina. Mas eu me senti na obrigação de falar, porque o diagnóstico ele salva vidas. Nesse momento tem crianças que podem estar com problema e a mãe ou o pai não sabem como lidar. Faz um chazinho. Faz um chá, um analgésico. Eu mesma levei o Mateus uma vez no pronto-socorro e saí com uma receita de analgésico. Então a gente tem que levar a sério, né? Tem que investigar, seja criança, seja adulto, porque o diagnóstico precoce ele faz toda a diferença. Na terceira vez que o Mateus teve uma crise de dor de cabeça, eu fui buscá-lo na escola e eu olhei de longe e vi ele com expressão de dor. Eu pensei, vou levar ele para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu peguei uma profissional assim que foi um anjo nas nossas vidas. Você até menciona no livro, né? Nirce, né, que ela chama? É a doutora Neucia que operou ele, que hoje é nossa grande amiga e o Mateus tem uma ligação com ela, assim, fora do comum. Mas essa profissional falou, vamos investigar, né? E quando ela falou, vamos investigar, a gente descobriu. Quando veio à tona a informação para mim, seu filho está com um tumor no cérebro, na região do cerebelo, né? Um tumor aproximadamente de 4 centímetros, né? Aí o chão abre, né? Você fala, como nunca ouvi falar, nunca vi nenhuma criança com esse tipo de problema. A primeira pergunta é o que ocasionou isso, né?
Acho que todo mundo pergunta. De onde, né? como surgiu? Como surgiu, né? E depois te abre uma porta para um mundo que assim você nunca visitou, né? Aí começa todo um processo, desde a cirurgia, radioterapia, quimioterapia. E não existia um livro como esse para eu me basear ou para eu pegar uma dica de uma mãe que tivesse feito. Então, nós, em nossa família, nós fomos criando esse processo. E quando um caía, o outro levantava. Meu marido, ele sempre foi muito forte. A vida, assim, nos provou muito. E ele sempre falava para mim que ele estava na frente e ele pegava a primeira onda. E o que sobrava para mim era a marola, né? E dessa Foi o vez inverso, foi né? o inverso. Bem o inverso. Aliás, foi. você conta no livro que ele estava em viagem, não sei aonde, e que você ficou segurando a informação, acho que uma semana, para ele não... Porque, de fato, não adiantava. Não adiantava. Mas você foi bastante valente. Né? Porque eu ficava imaginando ele lá e não ia conseguir voo para voltar rapidamente. Ele estava com o filho dele. Aí eu imaginava-se o desespero dele, assim como eu falei, eu tenho que esperar o momento certo para falar, né? E aí a gente conversou e nós choramos muito. E no outro dia, quando ele chegou, assim, foi um momento de muita emoção mesmo. Você mencionou o lance da dor de cabeça, e eu me lembro que tem até uma foto, coincidentemente, no dia que ele estava com dor de cabeça, tirou uma foto onde se vê que ele estava assim meio prostrado, meio assim, puxa vida, não vejo a hora de chegar em casa. E a gente estava atribuindo a uma virose que estava na escola. Né? E aí depois foi interessante assim que eu nunca tinha ouvido falar, e depois uma outra pessoa um dia contou para mim e começou a questionar os sintomas. Eu falei, como que ela está descrevendo tudo? Porque ela já tinha ouvido falar de um caso, né? Então o que acontece? A criança começa a ficar estrábica, perdeu o equilíbrio, tem enxaqueca, dor de cabeça muito forte. Né? E se for diagnosticado a tempo, tem chances de cirurgia, tem chances de cura, como o Matheus. Né? Foi um conjunto de tudo, né? E para a gente chegar nesse milagre. E depois eu fiquei sabendo de casos que não deu. Tem uma estrelinha aí, que é a netinha de uma grande amiga minha, da Ana Lu, que não foi a tempo. Quer dizer que então o câncer em criança é muito mais numérico do que a gente conhece. Sim. É só quando você entra no ambiente que você... E o primeiro caso, segundo a Associação, né, Brasileira de Oncologia, o primeiro caso é leucemia. Né, que o segundo é esse tipo que o Matheus teve, que ele atinge meninos na faixa etária de 6 a 14 anos. Mas também não é uma regra, porque como eu relato no livro, teve uma amiga, que é a Carol, que passou exatamente a mesma trajetória que a gente e foi operada uma semana antes do Matheus. E ela e a mãe dela, Carla, se tornaram minha parceira, nossa parceira de jornada lá no hospital. Assim, acompanha todo o tratamento. Porque também. No final das contas existe um lance da confraternização mesmo, de você agregar dificuldades, né? Estamos juntos aqui, ficar ombro a ombro, porque no final das contas a impressão que dá é que você está sozinha, né? A impressão que eu tenho foi o que aconteceu. De repente o chão abriu e eu preciso de uma corda aqui para subir. Tem um híbrido, assim. Tem pessoas que se achegam, que eram distantes. E tem pessoas que amam tanto a gente que não suporta a dor. E aí se afastam, porque não suportava ver meu filho careca, não suportava me ver passando por tudo aquilo. E aí eu percebi um certo distanciamento. E as pessoas que a gente convivia muito se tornam uma grande família. Hoje é uma alegria quando
eu estou em algum lugar e encontro uma enfermeira ou encontro um médico, os médicos que cuidaram do Mateus e então a gente compartilha dessa alegria porque acabaram que são parte da Claro. família. E aí a impressão que você passa no livro é que o Mateus também tirou de letra isso, né? Porque é Sim. claro que, desculpe aqui o corpo presente, tá? Me pareceu óbvio que ele tem uma índole legal, mas porque vocês também fizeram um trabalho psicológico muito interessante envolvendo ele para que ele não se derrubasse de vez, né? Sim, teve momentos, até por instrução da psicóloga e um sentimento, um feeling mesmo de mãe, que eu me via 20 dias dentro de um quarto de hospital e eu via a infância dele passando e eu pensava, ele precisa brincar, né? Mas eu estava destruída por dentro e aí ao mesmo tempo eu pegava um pouquinho de força para tentar fazer ele rir, tentar fazer ele brincar, porque a criança ela sente tudo que está passando. Eu falei, se ele me vê bem, ele vai ficar bem, né? E então eu A força vem tentava. de você, naturalmente. Aí quando eu ia para o banheiro, meu momento do banho, eu chorava muito, mas perto dele eu tentava passar que tudo ia ficar bem, né? E então hoje ele fala que ele não tinha a dimensão do que era, né? Felizmente. Ele se atentava muito a por que eu tenho que sofrer para curar? Por que eu tenho que levar injeção que Que ele não dói? suportava, inclusive, né? Que foi um... Claro, Até hoje, né? tem Até eu adulto morro. que não gosta, imagina Até eu morro criança. de medo. E para mim também doía muito aquilo, para o meu marido. A gente queria trocar de lugar, sabe, Rafa? Certos momentos ali para nós era muito difícil. Aí eu fiz um calendário e eu ia fazendo X para o Mateus e é como uma subida grande que você está cansado e aí você olha para trás e fala, não, eu cheguei aqui, falta pouco. Falta 2 degraus. Aí eu mostrava para ele quanto faltava para a cura. E ele se tornou Ele está com quantos anos agora? agora ele está com 15 Nossa, e ele é muito especial. Um garotão, né? É. Puxa vida. Agora, acontecia um negócio interessante no livro que para mim não ficou muito claro. Então, por gentileza, esclareça para mim e para eles. Quando você levou o Mateus, acho que foi a primeira vez, que você pegou ele, foi da escola direto para o PS, PA, em que você solicitou o atendimento e a atendente chamou você pelo nome da sua mãe. Sim. Que história é essa? Então, foi... A minha mãe, ela morreu muito jovem. Eu fiquei intrigado com isso. Como é que pode isso? A minha mãe, ela morreu com 37 anos. Puxa. E no interior que eu nasci, que fui criada, sempre tem os rumores que é isso ou aquilo, mas na verdade depois eu descobri que ela teve uma hemorragia meníngea na cabeça, aos 37 anos de idade. E o nome da minha mãe, Elizabeth, né? E na recepção do hospital eles chamaram Elizabeth, né? E aí eu ouvi, depois quando eu fui lá, ela falou assim, sim, a senhora Elizabeth que trouxe o Mateus, onde está? Né? Então aquilo foi muito marcante para mim. Não, tão marcante que eu não consegui entender. Eu falei, não, eu não sei se já havia no hospital uma ficha, pensei nisso. Já tem uma ficha da Silvia, onde tem a filiação. Então, na certa, levantaram a ficha da Silvia e erraram, chamaram pela filiação. Não foi isso que aconteceu? Não. E a recepcionista, eu me lembro até hoje, ela falou assim, onde está a senhora Elizabeth que trouxe o Mateus? E outra coisa também estranho que acontece... isso, não? Quer dizer, claro, se tivéssemos aqui no ambiente espírita, nós teríamos milhares de esclarecimentos, mas eu me sinto um leigo no assunto, embora acredite e tal, mas eu me sinto um leigo no assunto. Mas quando eu li, insisto, quando eu li, eu falei, não deve ter acontecido alguma outra coisa. Não. Então, a rigor, vamos esclarecer. Seguramente houve algo de especial, de outras áreas que a gente desconhece que criou esse fenômeno, obviamente. Eu acho que o céu estava muito ligado na terra para a cura do Mateus, Rafa. Eu tinha que contar esse milagre, eu tinha que
que ia até o Vaticano, eu tinha que... Tem a foto tua com o Papa, né? Eu tinha que levar, isso não podia ficar quieto, né? Assim, escondido e como uma coisa muito triste. E a segunda coisa também curiosa que aconteceu, que uma semana antes eu estava viajando e o Matheus estava no interior com essa tia, que é uma tia-avó. E ele também, ele descobriu uns caquinhos no chão de um prato que havia quebrado e ele achou que era ouro, que era alguma coisa de valor. Aqueles pratos amarelos, sabe? E ele começou a catar tudo aquilo e falou, eu vou guardar para minha mãe, quando ela chegar ela vai ficar feliz com esse ouro. E de repente ele estava catando aquilo e ouvindo um hino que minha tia estava ouvindo, e ele começou a cantar que um milagre ia chegar, que ele ia crer e ele não ia duvidar. E a letra de uma música do Valadão. E até eu postei esse vídeo, tem no nosso canal no YouTube. Dá o nome do canal, por gentileza. Como é que chama? Silvia Ojeda. Silvia Ojeda. Silvia Ojeda no YouTube. No YouTube. E aí aparece você cantando. Ele cantando? Ele cantando, pequenininho. Um pouquinho antes de eu descobrir que ele estava doente. Ele cantava que um milagre ia chegar, que ele ia ver, ele não ia duvidar. Né? Bom, uma criança com 6 anos... Não, isso a gente pode levar para o lado da coincidência, porque afinal de contas, criança normalmente tem boa musicalidade. Mas é que aí entra no contexto, né? Em todo um contexto. Aí você contextualiza, você tem um lance espiritualista. E deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. O momento aqui não tem viés religioso ou de crença, o que seja. É um contexto do livro, um contexto havido na vida desta moça e deste menino, que realmente é algo incontestável, que tem uma força superior gravitando aqui em torno da gente, obviamente. Porque pensa, obviamente você pensa, você passou por isso, mas pense em vocês. Um caroço de 4 centímetros na cabeça de uma criança que deve ter o quê? 6 anos, 7 anos. 6 anos? Pô, é um abacate na proporção. É o mesmo que você colocar um abacate na minha cabeça. Pelo amor de Deus. Quer dizer, a sobrevivência aí seguramente teve uma força extraordinária que a gente não consegue coordenar, não consegue entender, só sentir a vibração, que naturalmente você deve ter sentido o tempo todo. Não que você tenha só querido esta vontade, essa vibração boa, mas seguramente você deve ter sentido, né? Sim. Não só como mãe, mas como uma pessoa de fé que você parece ser. E aí eu abordei sobre isso mesmo no livro. Como você chegar em tudo que a gente passou sem ter um caso de cura. Né? Você busca na internet e fala, não tem nenhum caso de cura. Né? E então, nesse momento, a fé e a dúvida, elas não caminham juntas. Né? E foi o que eu falei para o meu marido, o Matheus vai ser o primeiro caso de cura, não importa se não tem, ele vai ser o primeiro. Né? Então, até hoje eu falo de onde eu busquei isso, né? Essa fé, essa certeza, as pessoas olhavam para mim assim, em nenhum momento eu duvidei que o Matheus seria curado. Né? Então o livro ele fala muito sobre isso, né? Você ter a fé, e a fé ela não tem espaço para dúvida. Né? E eu acho que essa fé também veio do alto, porque... Muito mais forte que você, muito né? mais forte. Não que eu queira te sensibilizar, mas é isso mesmo. E lembrando, pelo menos que eu entenda por fé, independentemente da religião, fé é algo que você acredita e que você não vê, é inatingível, é intangível, melhor dizendo. Então, eu te parabenizo. Obrigada. Seguramente você mereceu esse milagre, senão você não teria obtido, ele não teria conseguido. Que o Matheus siga uma trajetória longa, com uma vida rica, bastante saudável, que não haja nenhuma reincidência e que vocês vivam bastante felizes o resto do tempo que for destinado a vocês. Obrigada, bastante Rafa. Unidos. Obrigada. Porque isso também ajuda na união, né, no final das contas. Muito. Nós somos uma família, assim, hoje completa em todos os sentidos e
E quando alguém, a gente tem até dificuldade, quando temos problemas, né? Como toda família, sim, mas nada se compara ao que a gente passou, tudo é tão pequeno, né? Tudo é fica tão pequeno, né? Tudo é tão... Se olha o tabuleiro de cima, falei, mais um, vou tirar de letra. Next. Manda que eu traço, isso aí é uma boa. Que legal. A gente brinca que somos espartanos, né? E fomos acostumados a lutar, a guerrear. Com a espadinha na mão. Com a espada na mão e pode vir o próximo. Muitos leões haverão de vir ainda e vocês os derrubarão. E quem sabe um dia o Matheus vai sentar aqui e vai contar também do livro pelo prisma dele, né? Você sabe que eu quase cheguei a pedir para você trazê-lo. Eu falei, mas aí vai parecer o que não é. Ele adora. O Matheus, então ele é da área da comunicação, ele tem os vídeos dele, já dublou filmes, desenhos. Ele é metido mesmo, esse menino. Ele né? é. Puxou a mãe. Bom, menina, muito obrigado. Que as forças benfazejas do universo mantenham vocês assim, unidos, felizes de preferência e com bastante vigor, com bastante saúde. Obrigada, Rafa. As portas estão sempre abertas para vocês. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Pessoal, nós conversamos com a Silvia Regina Costa Ojeda, que trouxe ao mundo, além do Matheus, o livro que ela disse que não é escritora, mas é sim, porque ela escreve muito bem, ou não escreve bem, ela relata bem. Ficou melhor para você assim? Matheus... Como que é? O Matheus, presente e milagre de Deus. Até ele rimou legal. Matheus, presente e milagre de Deus. Pessoal, até a próxima semana, com menos choradeira. E que a paz esteja sempre com vocês. Até já, até a próxima semana. Tchau, tchau.